Fala aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, aqui, João Investidores. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas dicas que pode fazer para economizar melhor, para fazer o seu dinheiro sobrar melhor no fim do mês, tá? E não ficar no vermelho completamente. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo do canal. Então eu separei aqui 5 dicas que eu acho bem importante, tá? Para quem está começando a querer ter uma vida financeira mais controlada, mais regrada, tá? Conseguir controlar melhor a sua parte das finanças pessoais. Então a primeira dica que eu dou para vocês é simplesmente você comece a ter um app de controle financeiro no seu celular, tá? Então um app de controle financeiro, ele é muito importante para você ter um controle, digamos que dos seus gastos, que ele vai te avisar ali frequentemente, tá? Então ele vai te avisar via notificações e você consegue, no lugar que você estiver, você consegue ter o controle de você pegar o seu celular e ver, eu tenho mais R$50 para gastar, mais R$20 para gastar. Então você ter esse controle na sua mão, no lugar que você estiver, né? Porque hoje a gente vive andando com o celular para cima e para baixo, então é muito importante a gente ter um controle na nossa palma da nossa mão, que é através de um app financeiro, tá? E esses apps eles podem ser tanto manuais quanto automáticos, tá? Depende do seu gosto. Então eu vou falar de alguns aqui que podem te deixar que você pode ir testando e ver qual te traz maior afinidade, tá? De uso do aplicativo. Não tem um melhor, não tem um que vai ser o melhor para você, mas o que mais vai se encaixar pro seu perfil, do que você gosta realmente ali e facilidade de uso, tá? Eu posso te dizer assim. Então, por exemplo, eu prefiro muito mais o lançamento manual, tá? Eu gosto muito mais de ter um controle, então eu prefiro eu mesmo abrir o aplicativo, colocar lá o valor que eu gastei, colocar a categoria, né, do meu gasto, como que eu gastei, se foi cartão de crédito, se foi no dinheiro, enfim, tá? Eu prefiro ter esse controle manual, mas é algo meu, pessoal meu. Você pode preferir ter muito mais um trabalho automático, né? Na verdade, não ter trabalho nenhum de fazer isso, e tem apps automáticos que fazem isso. Então, um app manual, que é o primeiro app que eu vou falar aqui, que é o que eu utilizo, é o Minhas Economias, tá? O Minhas Economias é um aplicativo bem simples, que você consegue diversificar entre vários tipos de dinheiro que você tem, tanto cartão de crédito, conta corrente, quanto dinheiro, enfim, poupança, que você pode colocar tudo lá, né? Ele vai te mostrar o quanto dinheiro você tem em cada coisa. Também vou colocar uma tabelinha como investimentos, tá? É bem interessante para você conseguir diversificar bem legal. Só que Minhas Economias você tem que fazer um trabalho manual, tá? Então você tem que lançar manualmente, como eu falei, vai do seu gosto. Um app mais automático que você pode ter também, que eu gosto bastante, é o Guia Bolso, tá? Para quem gosta de não ter esse trabalho de ficar lançando toda vez, o Guia Bolso, ele vai linkar tanto com a sua conta corrente ou então com algum cartão de crédito, débito que você tenha, tá? Não se preocupa que ele não vai ter um acesso de senha, nada disso, ele não vai te roubar, relaxa. Bom. Ele só tem realmente um registro ali autorizado, tá, por órgãos competentes de poder rastrear esse seu gasto. Então, no momento que você faz o gasto, passou o cartão ou debitou alguma coisa da sua conta corrente, ele vai te enviar uma notificação falando quanto que você gastou, onde você gastou, categoria, e não dá tanto trabalho na hora de você organizar suas finanças. Então, antes de eu passar para a dica número 2, queria pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like já, e compartilhasse esse vídeo para os amigos se você está gostando dessa dica até aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Então a dica número 2 é você ter uma planilha de controle de gastos, tá? Essa planilha de controle de gastos, ela é muito interessante para você ter ainda mais um controle melhor dos seus gastos, porque a planilha, ela digamos, pode ser um opcional ou pode ser também um a mais para quem já tem o app, tá? Eu não acho tão necessário assim você ter um app e ter uma planilha, mas a planilha é bem interessante para você controlar não só suas finanças, mas controlar seus investimentos, porque quando você vai se tornando um investidor, é bem interessante que você tem uma planilha para você controlar melhor os seus investimentos, tá? E também você pode controlar as suas finanças, tá? Então, muitos desdenham o fato de, eu acho planilha muito difícil de usar, não sei mexer em planilha, mas tem várias planilhas pela internet que ela te dá um trabalho já automático, tá? Então ela te dá um modelo pré-montado, você não tem que ter o trabalho de montar nada disso, tá? Então eu acho bem interessante você ter uma planilha. Até eu tenho uma planilha, eu criei uma planilha básica, tá? Então eu vou estar deixando aqui o link dela na descrição.
de você baixar a planilha, e tem também um vídeo que eu gravei aqui no canal explicando como usar essa planilha, tá? Vou deixar também o link aqui aparecendo em algum lugar do vídeo, e também deixar na descrição para você ver e como utilizar essa planilha melhor, porque eu acho bem interessante você ter um controle melhor da sua vida financeira, tanto no aplicativo, no seu celular, quanto também numa planilha. Você pode controlar também seus investimentos com planilha, que eu acho bem interessante, tá? Então, terceira dica é você saber o quanto você pode gastar antes mesmo de gastar o seu dinheiro. Ah, vá, é mesmo? Nossa, Lucas, tão simples assim, tão idiota essa dica? Não é que ela é idiota, é simplesmente que ela é bem inteligente, tá? Você saber o quanto você pode gastar o seu dinheiro antes mesmo de gastar o seu dinheiro, né? Então eu costumo falar que é você saber o quanto você pode gastar antes de sair de casa, né? Então eu tenho uma mania minha já, que é muito boa, que eu já consigo, eu bato o olho no meu aplicativo ou na minha planilha e falo, eu posso gastar nessa saída que eu vou dar, digamos que até R$100. Então já vou maquinando na minha cabeça que eu tenho que ter um gasto limite de R$100, porque se eu passar disso, eu vou ficar, enfim, no vermelho no mês, ou então não vou poder sair uma outra vez, né? Vou ter que fazer uma única saída no meu mês. Então eu já vou controlando dessa forma, já sabendo como que eu posso gastar, o quanto eu posso gastar assim, tá? Então uma dica muito importante é você definir o quanto você pode gastar e antes mesmo de gastar o seu dinheiro, você olhar e falar, posso gastar isso, porque aí você já sabe, se você começar a passar desse limite, você já tem que se frear um pouco e falar, não vou ficar gastando mais do que eu realmente posso, e aí dificilmente você vai ficar no vermelho no seu mês ou contrair algum tipo de dívida. Então, a quarta dica é você definir um limite de gastos, tá, no seu mês. E definir esse limite de gasto é muito importante, tá? Eu costumo falar que você tem que definir por categoria esse limite de gasto. Então, digamos assim, você tem que definir o quanto você quer gastar por lazer, né? Quanto você vai gastar no seu mês em lazer, quanto você vai gastar em compras, mercado, contas da casa, até mesmo você definir o quanto você vai investir no seu mês é muito importante. Então você limitar os seus gastos por categoria, né? Já logo antes mesmo de receber o seu dinheiro. Então, na minha planilha também, tá? Eu vou deixando aqui passando uma tela explicando para vocês melhor que se você realmente colocar por categoria direitinho, colocar quanto você ganha no total e ir separando por categoria, você já vai ter uma ideia, uma noção do quanto você pode gastar em cada categoria da sua vida, tá? Então é bem importante que você defina, digamos que você vai gastar por mês R$300 em lazer, você vai gastar 500 em mercado, mais 1.000 em compra em contas de casa. Então você ter esse controle melhor, limitando cada gasto por categoria, vai te fazer não passar do seu limite de gastos, tá? Então digamos que você sabe que o seu lazer é R$300 por mês. Então se você vê que já está se aproximando desse gasto de R$300 por mês, você para de gastar com o seu lazer para realmente não ficar em dívida ou não ficar em vermelho, tá? No seu mês. É muito importante você limitar esse seu lazer, tá? Não estou falando aqui que você não deve fazer o seu lazer, você não deve parar de ter um lazer ou então parar de comprar alguma coisa, tá? O limite aqui não é parar, é só você ter um equilíbrio melhor na sua vida, porque se você gasta demais, é ruim, e se você também não curte a sua vida, não vive o seu momento, você também está deixando de viver, e isso é péssimo, tá? Então a vida aqui é um equilíbrio, e você limitando os seus gastos, limitando principalmente a parte do seu lazer, não parando de fazer, mas limitando um pouco mais, você tem um equilíbrio muito bom na sua vida, e a sua vida transcorre muito bem, tá? Principalmente a parte financeira. Então a quinta e última dica, tá? E acho que é também de muita valia, é você ser responsável com o seu dinheiro. Então não adianta eu dar todas essas dicas aqui, que eu já falei, essas 4 dicas sobre aplicativo, planilha, saber quanto gastar, saber limitar seus gastos e você não colocar em prática, tá? Então não adianta eu vou te dar um monte de conhecimento aqui nesse canal e você não parar para colocar isso em prática, tá? Então ser responsável com o seu dinheiro é colocar as dicas que eu te dei aqui em prática. Então é você sair desse vídeo agora e já começar a fazer tudo que eu falei aqui e colocar isso um hábito na sua vida, tá? Então é muito importante que você não chute o balde, não saia fazendo tudo ao contrário, siga a risca realmente o que eu falei aqui, que eu tenho certeza que você vai mudar a partir de hoje a ter uma vida financeira mais saudável, tá? Então, com essas dicas aqui, você já pode começar muito bem a controlar seus gastos e muito melhor do que a maioria das pessoas, tá? Tenho certeza que nem 10% dos brasileiros fazem essas coisas que eu falo aqui e isso vai mudar e muito sua vida financeira para melhor. Então tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.